Vou receber a mensagenzinha aí, ela já vai estar gravando. Bom, então, queria desejar uma boa tarde, né? Sejam todos muito bem-vindos a essa segunda conferência da 20ª Semana Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUC. Essa conferência que tem por título Quem Pensa Politicamente? Fofocas sobre um projeto de pesquisa em curso, né, que vai ser ministrada pelo professor, doutor Gabriel Tupinambá, que atualmente faz pós-doc em filosofia na UFRJ, é também psicanalista e coordenador do Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia e do Instituto de Outros Estudos, e em breve vai estar lançando 2 obras, Arquitetura de Arestas, as Esquerdas em Tempos de Periferização do Mundo, com Edemilson Paraná, que vai ser lançada pela Autonomia Literária, e a outra é The Desire of Psychoanalysis, Exercises in Lacanian Thinking, pela Northwestern University Press. Já peço desculpa pelo inglês. Queria lembrar a todos, né, que nós vamos seguir aí a mesma estrutura da conferência de hoje de manhã. Serão 40 minutos de exposição do nosso palestrante, seguidos de 20 minutos de perguntas e respostas, né? Quem quiser já ir colocando suas perguntas no decorrer da comunicação pelo chat, vai estar aberta essa opção, e a depender do tempo que nós tivermos no final, a gente também vai poder abrir a possibilidade de algumas perguntas por microfone, mas aí é uma questão mais em aberto, né? Bom, então, eu queria reforçar o agradecimento, né, ao Tupinambá pelo aceite ao convite, né? Nós ficamos muito felizes aí com a sua presença e com a sua comunicação. Enfim, sinta-se à vontade, a palavra já está contigo. Bem, queria começar agradecendo o convite, o Felipe que me procurou para isso, mas também você, Matheus, todo mundo que está organizando a semana. Eu pensei em aproveitar essa oportunidade para tentar, falando com vocês também, ver se esclarece um pouco mais para mim também o que diabos eu ando fazendo, que anda um pouco confuso na minha cabeça. Então, se vocês ficarem confusos no final, basicamente a gente vai estar mais ou menos no mesmo, vai estar mais ou menos em sintonia, porque é o meu estado atual. Eu acho que um bom jeito de começar o papo é pelo título, né? Essa coisa, primeiro, de quem pensa politicamente, é uma brincadeira com um texto do Hegel chamado Quem Pensa Abstratamente, que é um texto que o Hegel tenta fazer uma espécie de crítica, que eu imagino que ele escutasse muito, de que filosofia é um negócio muito abstrato e tal. E aí o texto tenta falar assim, poxa, mas o jeito que você normalmente lida com as coisas no dia a dia é que é abstrato. Normalmente, quando você se refere às coisas no uso corriqueiro delas, na sua rotina e tal, normalmente você precisa reduzir as coisas, abstrair das coisas, várias características delas para lidar com um copo d'água só no aspecto de ser algo que mata a sua sede, ou olhar para uma pessoa como um criminoso, e não como uma pessoa que é muitas coisas. E é quando você tenta usar as abstrações é que você começa a ver que para encaixar as diversas perspectivas das coisas, a coisa vai ficando muito complicada. E muito mais concreta, no sentido de que as relações vão ficando mais óbvias. Então, esse texto, Quem Pensa Abstratamente, era para ser assim, uma espécie de lacração do Hegel, dizendo: só acho engraçado que quem fala que eu penso abstrato, na verdade, é cheio das abstrações. E eu acho que eu pensei nesse título porque eu queria propor uma mudança. Eu acho que o fundamental desse projeto que eu estou envolvido hoje é propor uma mudança de perspectiva parecida, no sentido de fazer uma diferença entre pensar sobre política e pensar politicamente, né? E não é muito fácil fazer essa diferença. Eu acho que tem alguma coisinha a ver com essa ideia do Hegel, porque o Hegel, no fim, vai falar assim, pensar o pensamento abstrato corriqueiro da gente, ele é abstrato porque você usa as abstrações, como elas vêm. As coisas têm pequenos adjetivos, isso é suficiente para você se localizar no mundo, você não entra muito no detalhe das coisas. Enquanto que pensar com as abstrações, ou através das abstrações, na verdade, seria você ter que começar a entender como esses aspectos todos diferentes das coisas se ligam. Eu acho que, por mais que não seja exatamente esse o papo, essa diferença entre pensar sobre política, né, as suas opiniões sobre a política, e pensar politicamente,
Ou seja, aquele elemento no qual a política vai se inventando, vai pensando a si mesma, conseguir fazer essa diferença não é muito fácil. E é um pouco por isso também que eu escolhi como subtítulo da apresentação fofocas de um projeto de pesquisa. Não só, primeiro, porque é um projeto de pesquisa que muitas pessoas estão fazendo, boa parte do que eu queria apresentar para vocês é fruto de um trabalho coletivo que a gente vai fazendo num grupo que se encontra às segundas-feiras, carinhosamente apelidado de Grupo de Segunda, porque tem uma galera bem variada, misturada, trazendo coisas diferentes. Mas fofoca primeiro porque eu tenho que dar uma exagerada e fazer parecer para vocês que a coisa para mais em pé do que ela realmente para, tem que dar uma leve distorcida, um pouco como uma fofoca, que, né, aumenta um ponto, que encontra um ponto. E segundo, porque a fofoca eu acho uma palavra boa, porque ela ajuda a entender essa diferença que eu mencionei para vocês entre pensar sobre política e pensar politicamente. Porque a fofoca é um negócio que ninguém conta em primeira pessoa, né? Se você tenta inventar uma fofoca, por exemplo, quem já tentou aqui, como eu, inventar uma fofoca, sabe que se você fala algo na primeira pessoa, eu acho que fulaninho não sei o quê, a tendência é que a fofoca não vinga. Mas se você fala como se você fosse só um conduíte para uma fala que não é sua, ouvi dizer por aí que fulaninho não sei o que lá, aí a coisa anda, a coisa circula. Né? Ou seja, você tem que adotar uma posição diferente, onde você não é a pessoa enunciando, não é a pessoa julgando, não é a pessoa na posição de sujeito da coisa, né, do enunciado. Tem que adotar uma posição como se você estivesse repassando uma informação que chegou até você. Né? E você pode, inclusive, duvidar daquela informação, mas ela circula mesmo assim. Né? Não sei se é verdade, mas falaram por aí, não sei o que lá. Então, a fofoca tem uma forma específica para funcionar, né? E ela tem uma forma justamente que permite que ela seja uma espécie de opinião que não é de ninguém. Ninguém é o autor daquele juízo, né? Parece uma coisa que circula sozinha um pouco. E eu acho que essa ideia da fofoca, ela não só é uma coisa que eu preciso fazer um pouco aqui para tentar convencer vocês de que esse projeto é legal, mas também ela tem uma estrutura, a própria fofoca, que eu acho que tem a ver com o conteúdo que eu queria apresentar. Né? Com essa mudança de perspectiva, onde alguma coisa está acontecendo, meio que a sua revelia, ou não é redutível à sua opinião, ou ao seu juízo, ou à sua experiência daquilo. Tá? Então, assim, bem, esse é um pouco a razão do título da parada. Mas como esse projeto, que não tem nome, não tem nada, eu acho assim, ele para fazer sentido da pesquisa, eu acho que a gente tem que partir de alguns problemas que eu acho que ao longo do tempo a gente foi acumulando, algumas pessoas que estão envolvidas hoje, eu vou falar mais por mim, assim, são problemas ligados à política de esquerda, mas não problemas que a política de esquerda vem para resolver, no sentido de existe a desigualdade social, a política de esquerda supostamente toma uma posição em relação à desigualdade, mas são problemas da própria política de esquerda. Tipo, quando você está em casa, você olha para o mundo, você vê problemas. E aí você decide fazer algo a respeito. Então, os problemas que interessam a gente são os problemas que começam quando você decide fazer algo a respeito, e não antes. Então, são os problemas com os quais você tem um certo rabo preso. São problemas, digamos assim, internos à organização coletiva, não problemas externos, problemas que a organização coletiva viria sanar. Né? Nem todos são problemas ruins, são problemas que são um sinal de algo de errado, necessariamente, mas são coisas, digamos assim, dimensões que talvez a gente não tenha ainda teorizado muito bem a respeito e que a gente encontra de várias formas em organizações, independe um pouco do matiz ideológico da organização, você encontra isso. Então, eu vou só mencionar rapidinho 3 tipos de problema, porque eu acho que depois vai fazer mais sentido como que a gente está lidando com eles, o que a gente tem pensado, se a gente levar isso em conta. Se eu apresentar só as ideias soltas, assim, acho que não vai fazer tanto sentido. Pensei em 3 assim, grandes classes de questões. A primeira é uma que tem a ver com a fofoca, como eu mencionei, que é um problema que
eu acho que o nome central dele é o problema da autonomização, né? A gente está acostumado com a ideia de autonomia, que parece ser uma palavra que a gente liga à ideia de liberdade, de independência, né? De ter um espaço de ação. Tem a ideia de automatização, que é um processo que vai sozinho, né? Ele fica maquinal, ele fica automático. Mas a autonomização é uma espécie do pior dos dois casos. É quando a coisa que era para ir automática, ela ganha alguma liberdade às suas custas, né? Autonomizou de você, né? A coisa, de repente, você planejou algo para ir numa direção e a coisa vai em outra. Em organização, eu acho que isso aparece de uma maneira bastante assim. Não precisa ter muita experiência de organização coletiva para conhecer esse tipo de questão. Quando você bola um pequeno coletivo com certa função, vocês querem fazer alguma coisa, e aí, pelo próprio mérito do coletivo, ou seja, que a coisa vai crescendo, ele começa a ganhar características que ninguém escolheu que ele tivesse. A ponto de, eventualmente, alguém falar, eu não reconheço esse coletivo. E aí, se você estiver numa organização trotskista, você rompe e cria um novo coletivo unificado e chama o coletivo antigo de autoritário, né? Então, assim, esse tipo de problema, ele não é só um problema moral. Por mais que o tratamento desse tipo de questão, de coletivos que crescem e eventualmente ganham uma outra cara, por que ganham uma outra cara, né? Por que esse tipo de experiência na esquerda tende a ser algo, historicamente, sempre com uma descrição muito pejorativa, né? Os nomes que eu conheço na organização de esquerda, em diversos matizes teóricos, para descrever projetos que ganham autonomia, né, ou que se autonomizam dos organizados, são nomes muito pejorativos, tipo, descolou da base, ossificou, burocratizou, traiu. É sempre uma coisa negativa, é como se fosse a organização que trai os seus organizados. E como a gente não sabe explicar isso de uma maneira interior, tem sempre que ter uma coisa exterior que faz isso acontecer. Então, tem que ter ou alguém que está se beneficiando, já que eu não estou, né? Ou tem que ter uma ideologia que está cooptando, porque ele já não é mais a dos organizados. Então, é sempre esse tipo de processo onde esse descolamento, essa separação entre os organizados e o excesso da própria organização tende a ser ou interpretado moralmente ou interpretado como uma coisa negativa. Não tem exatamente assim um grande discurso sobre o que fazer, como você surfar essa característica das organizações. O que você pode fazer com esse excesso, né? Tem um outro tipo de problema que interessa a gente também, que a gente normalmente trata sobre a ideia da economia política da militância, que é o contrário do problema de algo que se separa demais de você. É algo que não se separa o suficiente. Você entra numa organização, você entra no PCB, você entra no movimento social e você agora é um militante radical, só que você não deixa de viver no mesmo mundo que você vivia 5 minutos antes de você preencher a ficha de filiação ou você chegar na reunião. Você tem boleto para pagar, você ainda consome energia e produz todo tipo de lixo, você ainda está inserido nas mesmas relações de poder. Então, tem toda uma dimensão da vida militante que, na verdade, você só vê quando você trata a organização militante como mais uma coisa no mundo, e não como se ela fosse algo diferente do mundo, né? E o principal ponto que a gente tem trabalhado nessa questão tem a ver com a relação entre trabalho e militância. Ou seja, por causa de ideais, a gente muitas vezes se coloca na posição de sacrifício, de trabalho voluntário, de optar por certas coisas em relação a outras na sua vida privada, etc. Mas o ideal não altera a lógica econômica disso, ou seja, como que o tempo é despendido, como que se estrutura os processos de deliberação, nada disso, tudo bem, que você está fazendo por uma razão nobre. Mas o fato é que em algum nível desse processo, né, a dimensão conhecida como a dimensão da reprodução social, as organizações de esquerda não são diferentes de qualquer outra organização e poderiam ser avaliadas pelos mesmos critérios, né? Então, o que a gente tem achado é que tem uma outra dimensão de problemas da esquerda, que está ligado também à eficácia do discurso de esquerda, eficácia das propostas de esquerda, que é que enquanto de dentro da organização você acha que está todo mundo vendo em você os seus ideais,
de fora as pessoas estão vendo como que você faz as coisas. E não importa se você fala que faz Y e Z, se o modo como você se organiza ali na reunião, são as mulheres que trazem o cafezinho. A reunião é no centro da cidade e quem não tem dinheiro para pagar ônibus não vai chegar. Nada disso é tematizado, né? E do mesmo jeito que a gente não tem muita teoria para explicar essa autonomização da organização sobre os organizados, também a gente não tem muita teoria para trabalhar esses dois lados da equação, né? Eu diria até que assim, se tem uma das grandes lições de toda a tradição não marxista, né, seja desde organizações feministas, movimento negro, movimento indígena, é que quanto menos seduzido pelo mundo do trabalho, mais também essas duas dimensões parecem ser tematizadas com mais facilidade ao mesmo tempo, né? Ser capaz de falar de cuidado, organização, luta, como se você não precisa fazer uma coisa sumir para outra aparecer. Esse tom meio heróico do sacrifício e tal. Mas para quem ainda tem algum apreço pela finada tradição marxista, isso é definitivamente um déficit. A gente não tem um modo de falar da militância levando em conta a dimensão, digamos assim, econômica das organizações, né? E é engraçado porque isso leva a gente ao terceiro problema que interessa a gente. Normalmente você encontra uma disjunção muito grande na teoria entre os conceitos que descrevem problemas e problemas estruturais e os conceitos e ideias que a gente tem para discutir ação e organização. Então, por exemplo, na tradição marxista, você vai ver que, para falar de economia e estrutura, a gente tem ideias como relação social, forma do valor, mais-valia, blá, 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 blá. E para falar de organização política, a gente tem propaganda, agitação. Nada é muito estrutural, nada tem muita consistência, é tudo um pouco assim mais efêmero, né? E isso foi... Estou simplificando um pouco aqui, gente, mas enfim, mas esses três tipos de problema, né, problema, você vê, nenhum deles envolve falar sobre a direita, envolve falar sobre o capitalismo. São problemas imanentes de quem se interessar por se organizar em torno de qualquer coisa. As organizações têm uma certa autonomia, o que fazer com isso, né? Você pode se organizar em nome de um outro mundo, mas você está com um pé no outro mundo e um pé nesse. Como é que você tematiza o seu mundo de dentro de um projeto, né? E como que uma teoria pode conseguir falar da dimensão estrutural de uma situação e, ao mesmo tempo, falar, sem ter que trocar de quadro conceitual, sem ter que diferenciar entre uma coisa meio científica para falar da economia e uma coisa meio artística para falar da militância, né? Então, como é que a gente resolve esse tipo de dicotomia também? Então, o projeto que a gente está envolvido, se fosse simplificar ele loucamente, a proposta central dele é que ponto de vista a gente teria que tomar no nosso modo de pensar política para poder unificar num enquadro teórico só o que ficou conhecido no século XX como crítica da economia política, né? Essa discussão amplo espectro da estrutura social, do capital, mais valor, posição orgânica do capital, essas coisas todas, unificar teoricamente com o mesmo enquadro conceitual, você descreve isso de um lado e do outro você descreve o que é se organizar, o que é uma organização ganhar alguma solidez, quais são as relações possíveis entre diferentes organizações, né? E no fim das contas a ideia não é fazer uma teoria para, sei lá, uma coisa mais bonitinha. É porque se você tem uma perspectiva interessante nesse sentido, você começa a conseguir dar nome para as coisas que você está vivendo na militância. E você consegue você tem nomes melhores, você começa a ter também maneiras melhores de segurar esses fenômenos, essas situações, e não necessariamente levá-las sempre na mesma direção, né? Depois de 10 anos fazendo coletivo militante, eu já não aguento mais coletivo dividindo em dois na primeira picuinha, e aí os dois acusam um ao outro de autoritário. Eu gostaria que a gente errasse de algum outro jeito, só por tédio mesmo, assim. Então, para isso, a gente precisa ter outros nomes para fazer as coisas. Na hora que acontece uma situação, antes de você concluir que o coletivo mudou de cara e você não entende mais o que está acontecendo, porque alguém é autoritário e tomou a frente, está fazendo tudo para si, às vezes você tem um outro nome que descreve aquela situação em que ainda é possível fazer alguma coisa com aquilo, né? Ou na hora que você tem duas organizações que têm visões completamente diferentes, dependendo de qual é a perspectiva que conta,
né? Se é a identificação nos discursos, se é as ações que são, sei lá, sinérgicas, né? Você pode ainda fazer alguma coisa que antes parecia que não dava para fazer. Então, no fim das contas, a pesquisa, essa ideia de, bem, vamos adotar uma perspectiva a partir da qual a gente consegue olhar tanto para o discurso econômico, para a economia política, para a estruturação social que acontece meio de maneira independente da vontade da gente, e olhar para a prática coletiva de organização com o mesmo discurso. Para isso, você tem que mudar os dois lados um pouco, porque eles não se encaixam. Tem que rever como você olha as duas coisas. Mas o resultado final é que a gente pode começar a falar, por exemplo, da organização como uma espécie de economia pequena e falar da economia como uma espécie de organização muito grande. Então, você vê, essa frase, que é meio boba, na verdade, ela não explica absolutamente nada, mas ela tem o suficiente nela só para a gente perceber como você explicitar uma variável, né? Você tomar um ponto de partida mais para trás, de repente, coisas que parecem quadros conceituais separados, eles podem estar, pelo menos, dentro do mesmo registro, né? Economia, organização, e aí eu adiciono um adjetivo, grande ou pequeno, e, de repente, as duas coisas parecem ter mais a ver. Um é a mesma coisa muito grande, o outro é a mesma coisa mais pequena. É claro que não é tão simples, mas eu acho que isso só para dar uma ideia do tipo de abordagem que a gente está interessado. Bem, então, eu queria contar para vocês, aproveitar esses últimos 20 minutinhos, essa última metade, para contar um pouco dos passos que a gente deu nesse projeto até agora. Isso já deve ter, sei lá, alguns anos, mas a coisa intensificou mesmo, acho que no último ano de pesquisa que esse grupo se formou e tal. A primeira coisa que a gente começou a pesquisar, né, dentro dessa ideia de, bem, como é que a gente compatibiliza as categorias de discussão da crítica da economia política com as categorias de descrição e prescrição da organização e da ação política. A gente começou investigando um conceito de um autor americano chamado Fredric Jameson, que tem essa ideia de mapeamento cognitivo. O Fredric Jameson, ele estava tentando entender, ele tentou tratar o problema da seguinte maneira, ele falou assim, cara, o capitalismo no século XX, ele tem um crescimento vertiginoso em complexidade e tamanho, né? No começo do século XX, um cara que nem o Lenin ainda podia dizer, se a gente entender as leis de funcionamento do capitalismo monopolista, como o capitalismo quer funcionar igual no mundo inteiro, se eu entendi como essas leis funcionam, eu vou entender algo que funciona globalmente. Só que no final do século XX já não é mais assim. E se é que era na época do Lenin. O capitalismo é tão complexo, ele é tão multidimensional, a situação é tão cheia de especificidades que esse tipo de salto da experiência localizada para uma espécie de visão global que permite você se orientar no todo, estaria cada vez mais difícil. E o Jameson fala, bem, a tarefa de fazer essa passagem da experiência para a estrutura, né, de trazer a estrutura social para o tamanho da experiência, de modo que você possa navegar essa estrutura, seria a tarefa para ele da estética, e seria uma espécie de função colateral da obra de arte, da literatura. A literatura, o cinema, eles meio que mapeiam esse mundo muito grande e criam uma versão dele no nosso tamanho, que a gente pode começar a imaginar como a gente vai navegar, se posicionar, se localizar dentro disso. Bem, a gente começou a nossa pesquisa criticando essa ideia do Jameson, dizendo, cara, muito legal o problema. O mundo é muito grande, é muito difícil você se localizar dentro dele, né? E a gente poderia falar, as estruturas econômicas, sociais, são enormes, muito complexas. E o primeiro passo em qualquer organização política é sempre muito pequeno. Então, a gente tem um problema de ligar o pequeno com o grande. Isso seria um problema de mapear o grande para o pequeno. Só que, se o Jameson já criticava a ideia de que a ciência, o marxismo, a política tem que ficar científica para poder fazer isso, por outro lado, ele fazia a política tem que ser muito artística, muito sublimando, muito imagética para poder fazer essa passagem. E a gente percebeu que existe já um dispositivo imanentemente político que faz a passagem do grande para o pequeno,
que é o preço, né? Na tradição de crítica da economia política marxista, esse não é bem o papel do preço. A gente discute o preço com outras funções, as funções do dinheiro lá que o Marx descreve. Mas tem esse infeliz, desse Friedrich Hayek, o neoliberalzão raiz, que tinha exatamente essa teoria do preço, né? Ele tem um texto chamado Sobre os usos do conhecimento na sociedade, algo assim, em que ele descreve o preço como uma espécie de maquininha de sinalizar para o indivíduo localizado alguma informação relevante sobre um sistema complexo que ele não pode ter acesso direto. O argumento do Hayek, a gente sabe que vai muito mais longe que isso. Esse seria o único jeito de fazer essa mediação, né? Não teria outro jeito melhor. Toda maneira de planejar essa mediação estaria fadada ao fracasso. Então, tem mil outras coisas que ele decorre daí. Mas o básico para ele é que existem mecanismos sociais que fazem a modelagem de uma sociedade mais complexa que aquele mecanismo. Essa é a ideia básica. Existe um fragmento do mundo social que é capaz de mapear um fragmento maior do mundo social, sem a gente ter que sair da política para discutir arte, ciência ou qualquer outra coisa. É uma prática social que faz isso. Então, a gente começou a se perguntar, só o preço é capaz de fazer isso? O preço é uma prática social de organização. E ele é capaz de capturar informação sobre o todo social, em algum sentido, uma informação bem específica, né? E a gente é capaz de aprender algo sobre a realidade social através do preço, né? No meu caso, é assim que eu sei quando um vinho é bom ou não, porque eu não sei nada de vinho, eu tenho que ir no mercado, eu vejo o vinho que é barato, o vinho que é caro, eu escolho do meio, que aí ninguém vai nem achar que eu não sei nada de vinho e eu também não vou gastar muito dinheiro. Mas, assim, em outras situações também, é pelo preço que a gente sabe coisas que estão acontecendo pelo mundo, né? E, de certa forma, isso está incluído, inclusive, na perspectiva do Marx. Eu acho que, assim, quando você tem esse problema em mente e você volta lá para ler o Capital, tem uma coisinha que faz uma falta do cacete, se você reler lá o capítulo que todo mundo lê do fetichismo da mercadoria. A fórmula famosa do Marx relações entre pessoas aparecem como relações, como coisas, né? Só que não é isso. Se você for olhar com cuidado, a fórmula deveria ser relações entre milhares de pessoas aparecem como relações entre duas mercadorias. Você tem uma mudança de quantidade, uma mudança de escala entre a complexidade das relações entre produtores e pessoas e consumidores e o tamanho do dispositivo, que é uma mercadoria expressando seu valor na outra, né? E a gente começou, então, a pensar, bem, tanto na tradição marxista quanto na tradição neoliberal, existe uma preocupação com esse dispositivo que a gente poderia chamar de mapeamento social, como uma coisa imanente às práticas sociais, práticas econômicas e práticas políticas. Em geral, essa ferramenta de você reduzir a complexidade de algo, ou você ter acesso a uma complexidade maior do que a da sua experiência, através de uma mediação, é pensado como uma característica absolutamente econômica. Ou seja, o preço faz isso para a gente poder entender, ter acesso à magnitude média de valor que vem, ou pelo tempo de produção gasto na coisa, ou como você quiser definir de onde vem a magnitude do valor das coisas. Mas, de qualquer maneira, teria essa ideia de que essas mediações só servem para a gente pegar informação quantitativa sobre a distribuição e alocação de recursos na sociedade. E a gente começou a fazer uma pergunta que tem muito a ver com a hipótese fundamental desse projeto, porque além de unificar, de tentar tomar uma perspectiva que unifique o modo como a gente fala sobre economia e organização, de modo que a gente possa tanto falar da economia como uma organização e da organização como economia, mas também a gente queria que esse passo atrás ele fizesse uma outra coisa, que é que ele deixasse claro que o capitalismo é uma formação social particular. Ou seja, a gente não quer descrever o dinheiro como a forma de mediação social para alocação de recursos e avaliação dos preços. A gente quer falar como uma forma, de modo que a gente possa fazer a pergunta dentro desse mesmo enquadro teórico, mas não tem um jeito melhor de fazer isso? Né?
não tem um jeito, tipo, não dá para fazer. Será que o preço é a melhor forma de capturar informação sobre a estrutura social, econômica da produção? Será que não tem uma outra forma de fazer? Né? Será que não tem mais informação para capturar? Né? E isso levou a gente do problema do mapeamento cognitivo para uma segunda questão, que é a discussão sobre o que é uma medida. Como que você mede alguma coisa? Porque o que a gente estava querendo nessa altura era pensar que tipo de prática social é capaz de medir, né, extrair, expressar informação sobre outra coisa, né, e sobre quais condições uma prática social pode fazer isso. Por exemplo, o preço, ele é uma mercadoria, ele está sujeito a circulação, ele, portanto, por ser comensurável com as outras mercadorias, ele expressa o valor daquelas mercadorias nele, junto com uma série de outros mecanismos que tem que estar por baixo, permitindo essa lógica. Mas essa lógica básica, né, no fundo, é a lógica, por exemplo, quando você mede uma extensão, né, eu tenho uma parede, ela tem um certo tamanho. Eu não consigo medir uma extensão com uma coisa que não é extensiva. Então, para medir o tamanho de um graveto, eu posso quebrar um pedaço do graveto e ver quantas vezes aquele pequeno pedaço cabe no graveto grande. Isso não é uma relação quantitativa. Primeiro, é uma relação qualitativa. Né? Se, em vez de quebrar o graveto, eu tivesse olhado um relógio e visto quanto tempo passa enquanto eu olho o graveto, eu não ia saber o tamanho do graveto. Né? Tamanho é uma relação extensiva. Então, eu preciso de duas coisas extensivas para comparar elas. Então, antes da comparação quantitativa, tem que ter uma equivalência qualitativa. Né? Para você dividir o tempo. Estou simplificando loucamente aqui, gente, pelo amor de Deus. Para você dividir o tempo em momentos, você precisa ter acesso a alguma coisa que vai contar como uma unidade temporal. E aí você vê quantas vezes aquela unidade temporal cabe naquela sequência do tempo. Então, antes de você discutir quantidade na medição, você discute qualidade. E na teoria do preço e na teoria do valor do Marx, a gente tem esse momento qualitativo. Uma mercadoria mede o valor das outras mercadorias. Não é a minha cabeça. Né? E um preço é que captura informação. Um preço que é uma forma social complexa captura informação sobre uma outra forma social complexa. Então, nossa primeira hipótese foi, e é uma hipótese meio metafísica, maluca, que a gente ainda não sabe precisar muito bem, mas que para você medir algo, para você ter uma métrica num espaço social, você tem que ser capaz de intervir nesse espaço social com algo da mesma consistência. Ou seja, uma organização que não tem nenhuma estrutura econômica não é capaz de medir a economia. Uma organização que não tem nenhuma estrutura de relação pessoal não é capaz de sentir o quanto ela perturba as relações sociais pessoais. Então, essa é a hipótese básica de trabalho com a qual a gente tem feito hoje em dia. A ideia de que você só pode causar uma outra coisa, só pode perturbar uma outra coisa, uma coisa que tem a mesma consistência que aquela. Né? Se uma criança está contando uma história sobre um unicórnio, criança faz isso, inclusive. Tipo, a criança está contando uma história sobre unicórnio. Se você manda ela calar a boca, você não matou o unicórnio. Para matar o unicórnio, você tem que falar, mas aí apareceu um dragão e ele tacou fogo no unicórnio. E ele morreu. Você tem que entrar no mesmo nível da história e aí você pode atuar sobre aquela entidade. Né? Se você tenta matar o unicórnio dizendo, o unicórnio não existe, a criança fala, foda-se, não tem nada a ver isso. Né? Então, é uma coisa parecida que a gente está puxando para o problema. Uma organização para atuar num certo domínio, por exemplo, no domínio da estrutura econômica, só é possível atuar numa estrutura econômica algo que tem uma estrutura econômica. Né? Do mesmo jeito que um preço só mede os preços, só mede o preço das outras mercadorias, porque ele também é uma mercadoria. Então, essa espécie de ideia, um princípio qualitativo por baixo da medida. Então, do mapeamento, a gente foi para o problema da medida, e daí a gente foi para uma tentativa de começar a definir essa diferenciação entre esses regimes. Por que eu posso falar em relações impessoais de valor e produção e relações pessoais que acontecem ao mesmo tempo entre as mesmas pessoas e ainda assim distinguir essas coisas? E aí a gente começou a tentar precisar um pouco mais do que a gente... É um tema que tem circulado por mil razões, mas precisar um pouco mais de como a gente pode talvez definir essas mudanças de nível, né,
por um conceito expandido da ideia de escala, né? Tem vários jeitos de discutir esse problema da escala. Eu comecei falando para vocês, tipo, uma organização é uma economia pequena, uma economia é uma organização muito grande. Mas o grande e o pequeno não é que nem no Photoshop você aumenta assim e a coisa vai aumentando infinitamente, é sempre a mesma coisa, só que maior, né? Quando você faz uma coisa crescer de quantidade, às vezes ela altera a qualidade, né? Por exemplo, é por isso que boa parte dos filmes de monstro não funcionariam. Porque quando, inclusive o Galileu, o velho Galileu, ele tem um texto maravilhoso, recomendo demais todo mundo ler, que ele escreveu sobre isso, que se aplica ao filme do Godzilla. Ele foi fazer uma palestra, sabe sei lá quando que estava vivo, sobre o tamanho do diabo. Ele pega o Inferno de Dante e ele calcula, usando o Inferno de Dante, qual teria que ser mais ou menos o tamanho do diabo. E ele descobre, nesse exercício idiota dele, um campo inteiro da física chamado alometria, que é o campo que estuda o que acontece com um corpo quando você aumenta ele de tamanho. Quais são as relações que se preservam e quais são as relações que não se preservam. Então, por exemplo, se o meu corpo fosse 10 vezes o meu tamanho, o meu braço ia ser 10 vezes mais pesado. Só que a área que segura o meu braço ia crescer numa proporção diferente do volume do meu braço. Então, o volume do meu braço ia crescer a terceira e a área ia crescer a segunda, ao cubo, né, ao quadrado. Então, a área não ia segurar meu braço, ele ia cair, ele ia rasgar. Porque as proporções, a forma não se preserva quando você altera as escalas. Então, isso é só um exemplo. Eu sugiro muito esse texto, chama Dois Discursos sobre o Inferno. Mas só para falar que, quando eu falo que uma organização é uma economia pequena e a economia é uma organização grande, não quer dizer que é só você dar um zoom que está tudo igual. Porque quando uma coisa cresce em quantidade, ela pode alterar suas qualidades. Mas não é só assim que a gente pensa em escala. Escala não é só uma questão de aumentar a quantidade de alguma coisa, né? Escala tem alguma coisa a ver também com distância, né? Por exemplo, se você vê o planeta Terra lá da Lua, por exemplo, né, de modo que ele aparece inteiro na sua frente. Para todos os efeitos, você pode dizer que a Terra é, sei lá, uma coisa meio homogênea, redonda, né? Se você for muito longe, sair do sistema solar e olhar a Terra, ela vai ser um pontinho iluminado pelo Sol. E você pode tratar a Terra como um ponto. Inclusive, fazer modelos físicos onde a Terra é só um ponto, com uma certa massa, independente da forma da Terra, e esse modelo vai funcionar, né? E se você estiver mais perto da Terra, e você quiser calcular maré, calcular relação nas placas tectônicas, você não pode, em hipótese nenhuma, achar que a Terra é esférica. Porque a Terra não é uma esfera perfeita. De alguma maneira, a Terra é, ao mesmo tempo, uma esfera, um ponto e uma coisa toda irregular, dependendo da distância que você está. E é claro que a gente poderia dizer que isso é totalmente subjetivo. Tipo, eu estou só num lugar diferente. Mas o estranho é que você consegue fazer modelos físicos da Terra como um ponto, da Terra como uma esfera e da Terra como uma coisa mais irregular. E esses modelos capturam informações que nem sempre estão presentes nos três. Ou seja, tem vezes que você tem que pensar a Terra como um ponto para poder aprender algo sobre ela. Às vezes você tem que pensar a Terra mais de perto para aprender uma outra coisa sobre ela. E isso não quer dizer que você pode juntar esses dois modelos que eles vão ser compatíveis, né? Então, é muito estranha uma ideia de que tem distâncias onde as coisas aparecem sobre um objeto, mas não porque você está abstraindo, mas porque se você não tomar aquela distância, você não consegue ver aquela coisa. É meio estranho. Mas um pouco assim, isso se aplica um pouco, acho que é a teoria social também, se a gente quiser pensar, né? Parece que tem aspectos dos processos sociais que você só consegue tornar eles inteligíveis se você toma uma certa distância. Por exemplo, grandes tendências, ciclo de Kuznets, ciclo de Kondratiev, esses ciclos estranhos de 40 anos, 5 anos no capitalismo. Ninguém vê isso. Você só vê se você olha essa série histórica enorme. A ideia da história de longa duração do Brodel, né, ela parece incompatível com o tempo da vivência política, que é todo intensivo, imediato. Então, a gente começou a pensar que tem todo um campo para explorar dentro dos problemas de escala para poder compatibilizar essas descrições incompatíveis da estrutura social e para recolocar esse problema da medida que a gente falou. Porque, às vezes, o que a gente quer ser capaz de mensurar não se apresenta a experiência numa dada escala, só se apresenta em outra, né? Enfim, teriam 1000 coisas que a gente poderia discutir sobre isso, mas para isso eu precisaria falar muito mais. Eu vou
interromper aqui, porque talvez com base nas perguntas de vocês também, no papo, eu vou trazendo as coisas, porque tem outras coisas que a gente poderia fofocar. Certo, Tupinambá, obrigado, muito obrigado pela exposição. Acho que agora nas perguntas a gente tem a oportunidade de conseguir expandir um pouco o diálogo, né, para aprofundar mais algumas questões específicas. Temos 2 questões já colocadas aqui no chat. Aí eu queria saber se tu prefere assim, que a gente faça pergunta a pergunta ou se a gente faça conjuntos de perguntas, assim, para responder. Espera aí que eu estou lendo as perguntas aqui que eu me perdi. Eu posso ler em voz alta aqui talvez seja bom para os outros, né? Para todo mundo ouvir, né? Parabéns, a Renata Floriano fala, parabéns, Gabriel, pela apresentação. Eu teria várias observações pertinentes e outras não tanto sobre a tua fala, de tão instigante que ela é. Contudo, em um determinado momento no teu exemplo sobre o unicórnio, me surgiu o desafio / pergunta. Como entrar no mesmo nível de comunicação e ainda assim manter a ética do discurso? O que entendo por ética do discurso é não recorrer da fake news e outras tantas falácias. E o professor Nitamar também já fez uma colocação, que é, muito obrigado, Gabriel, pela excelente fala. À luz do conceito de cognitive mapping do Jameson, que você mencionou, dadas as limitações de nossas estéticas geopolíticas para responder aos desafios do capitalismo neoliberal globalizado, como você vê a crítica ao esteticismo hoje? Essas são as 2 perguntas que recebemos até o momento. Seguimos aberto para mais também. Renata, não sei se você se importa de comentar só mais um pouquinho. Espera aí, eu coloquei um alarme para eu parar de falar, que eu não sei parar de falar, aí eu parei, estranhamente. Renata, se pudesse comentar um pouquinho, porque eu não sei se eu entendi. Se puder usar o caso que eu mencionei do unicórnio, como é que seria o problema da ética do discurso? Você diz assim, não vai ficar matando o unicórnio por aí, que isso também é extermínio. É nesse sentido? Ou... Eu tô sendo ouvida? Desculpe. Estou te ouvindo. Tá. Vou abrir a câmera, então, para não ficar falando com relento. Então, tu estava falando ali no momento do unicórnio, eu achei um excelente exemplo. E na hora me ocorreu o seguinte, como que tu faz, porque o teu objetivo ali, então, é demonstrar, né? Não existe unicórnio. E aí, como tu faz, né? No teu exemplo, tu mata o unicórnio. E aí eu trouxe para toda essa realidade que a gente está vivendo em questão de disputa de narrativas, como que a gente faz para lidar com a comunicação do absurdo, que é o que o tempo todo a gente está vendo que está sendo propagado, né, através das redes sociais, enfim. E aí como é que tu faz, por exemplo, em exemplos absurdos, como a famigerada mamadeira de vocês sabem o quê, e como faz para desmentir uma coisa dessa sem entrar em um outro tipo de exemplo tão absurdo quanto para poder desmentir o primeiro? Entende o que eu quero dizer, mais ou menos? Entendo. Entendi. Tá. Obrigada. Então, eu acho que tem um campo super interessante de pesquisa nessa área, desse ponto de vista. O Jameson, quando ele trouxe essa ideia de mapeamento cognitivo, a frase que ele usou para introduzir, que na verdade é a última frase do artigo dele, mas assim, a frase que ficou famosa, que ele falou assim: mapeamento cognitivo teoria da conspiração é o mapeamento cognitivo do pobre. Né? Só que essa frase ela não quer dizer o que ela parece. Ela está sugerindo que existe um tipo de pobreza, uma miséria na capacidade, no acesso ao mapeamento, de modo que a pessoa se vira como pode. Né? É uma frase para desmoralizar o problema da conspiração. Né? E, assim, eu adicionaria a essa frase uma outra coisa, que é uma experiência que eu tenho na minha prática. Eu sou psicanalista. Eu posso dizer para vocês, tem uma coisa que não vale a pena fazer com alguém que está num delírio paranoico, é virar para a pessoa e dizer: isso não é... Primeiro que... já que a pessoa não soubesse. Né? Segundo que toda conspiração que se preze já leva em conta que alguém vai dizer que não existe. Inclusive, é assim que ela ganha cara de verdade, porque eu lembro muito disso. Tinha um cara que eu estudei com ele e ele era meio paranoico, coitado. E aí os professores começaram a achar ele paranoico e aí os professores se reuniram para falar dele pelas costas. Aí um dia ele entrou na sala e viu os professores falando dele. Aí ele falou: ah lá,
Não falei que era verdade, né? Então, a esquerda inteira reunida para desfazer uma conspiração é uma conspiração. Não sei se você já parou de pensar. Tipo, então eu tomaria cuidado com esse tipo de coisa. Segunda coisa é que eu não estou dizendo que o unicórnio não existe. O unicórnio existe. Se não existisse, a criança não estava contando a história do unicórnio, pô. Né? Você acha que a criança acha que o unicórnio tá, tipo, e aí o unicórnio começou a voar e a criança, tipo, a coisa tem um regime de eficácia, né? Não é à toa que a criança que conta a história de unicórnio não fala viu um unicórnio na esquina pegando um ônibus, ela conta a história do unicórnio, né? Então, eu não associaria fake news ao unicórnio tão rapidamente. Mas eu acho que tem uma sensibilidade que é boa para os dois casos. E é o caso do unicórnio que ensina a ter com a fake news um pouco. Porque antes de você julgar se é real ou não é melhor você julgar se é útil ou não é. Para que serve? Porque se não servisse para nada, repassar coisa de WhatsApp, gente, é um saco, todo mundo sabe. Se não servisse para nada, a pessoa não fazia, porque, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, eu acho que quando você traz essa ideia do mapeamento cognitivo como um problema de todo mundo, né, e um problema mal distribuído, cuja solução é mal distribuída, mapear tem algo das estruturas sociais que é muito complexo para você experimentar, mas do qual você sabe que você depende. Como que você figura isso? Como você dá contorno para isso? Alguns dão contorno citando Foucault e achando que sabem tudo. Outros com outras coisas. Né? Eu acho, inclusive, que a gente devia adotar o termo terra-esperismo para pessoas que acham os terraplanistas muito idiotas, mas não sabem mostrar que a Terra não é plana. Tipo, por que você acha que você olhar uma foto e ver que a Terra não é plana faz de você mais ciente ou mais engajado com o fato que a Terra não é plana do que a pessoa que acredita que a Terra é plana? Tipo, o regime onde esse tipo de coisa pode ser desfeita, trabalhada, elaborada, mudada, não é o regime do confronto entre isso que você está falando aí não faz o menor sentido e não existe, enquanto que eu sei como as coisas funcionam. Eu acho que tem todo um jeito diferente de abordar os problemas da fake news e não sei o quê, desse ponto de vista. O que eu estou tentando trazer não é sobre provar que alguma coisa não existe. É sobre como extrair informação das coisas que não existem na minha medida. Esse é o central. Né? Como que a gente pode extrair informação, intervir, perturbar, figurar, né? Dar algum contorno para coisas que não existem na mesma escala de grandeza que a gente. Né? No caso da realidade social, é muito diferente da realidade física, tem muitas complicações extras. Mas eu colocaria esse pormenor. Isso liga na segunda pergunta do Nitamar sobre a questão do esteticismo. A razão pela qual a gente fez essa crítica do Jameson, ela tem um lado crítico e um lado construtivo. O lado crítico é porque, enfim, é engraçado, no começo do século XX tem um ponto muito claro de dissonância, de passagem entre... Não é uma proposta pedagógica, não, mas é uma proposta epistemológica, eu acho. Mas, enfim, a gente chega lá. Vou tentar voltar no que você falou. Mas, assim, no começo do século XX, a gente vê que a figura da militância, ela entra em crise e da organização muito porque o pessoal na União Soviética começa a tratar a militância como trabalho. Então, você tem o trabalho comunista no sábado, que é o dia que você trabalha de graça. Né? Umas coisas assim, alucinadas. Realmente, depois dali, você vê que quase todas as ideias sobre o que é o trabalho político vão buscar inspiração em outro lugar que não na política. Um dos principais lugares é na arte. É a ideia de que a arte é um trabalho livre, a arte é um trabalho que tem acesso a algo que o trabalho produtivo não tem. E esse vira um modelo que no século XX inteiro vai estar em diálogo com a discussão do que é a ação política. Né? Eu sou do campo que acha que essa correlação, que foi uma aliança muito forte, está saturada. Porque o desafio hoje não é o desafio, digamos assim, que é enquadrado pelo problema da estética
do Kant para frente, que é a relação do finito com o infinito e trazer o infinito para o finito. O problema hoje é outro. É como levar a experiência na direção da estrutura e não a estrutura para o campo da experiência. Então, a nossa contraproposta para o Jameson, que eu não cheguei a mencionar muito para vocês aqui, mas é o que a gente está trabalhando hoje, e é o que abre, inclusive, uma dimensão experimental para esse projeto, é que a gente acha que existe uma maneira de abordar a organização coletiva como se ela fosse um órgão sensível para uma realidade que o organizado não tem acesso. A gente volta para aquele problema lá atrás da autonomização da organização, né? A ideia de que tem, por exemplo, se você teve a experiência de trabalhar numa empresa, ela tem acesso a mais sinais sobre uma realidade social do que um indivíduo. Eu vejo o preço do arroz no mercado, leio um banco de notícias que eu não confio e recebo meus boletos e o meu salário. Essas variáveis flutuam de uma certa maneira e eu posso interpretar o que isso quer dizer, né? Isso me diz o que tem que ser interpretado. Quando você está em contato com uma cadeia de fornecedores, com um mercado para o qual você quer atingir com o seu produto, etc. e tal, o que é inteligível sobre o espaço social é diferente. Você tem uma espécie, não é sensibilidade individual, mas é uma espécie de aparato perceptivo que é a própria organização, né? E antes que vocês pensem que isso é muito louco, o olho de vocês funciona assim. É um pedaço da natureza que é organizado de um modo a ser estimulado por outros pedaços da natureza, de um modo que outros pedaços do seu corpo não são. Então, essa ideia, na verdade, é bem difundida, né? E a gente começou a pensar, tudo bem que uma empresa faz isso, tudo bem que o preço faz isso numa outra dimensão. A competição é uma maneira de capturar informação sobre a composição orgânica do capital num dado momento. Mas será que outras formas de organização não são capazes de perceber, né, de ser excitáveis por outros aspectos da realidade social? Então, a gente tem, hoje em dia, desenvolvido essa hipótese para substituir a hipótese estetizante, né, que eu reduziria, no fundo, a esse desejo, né, de reduzir o muito grande ao tamanho da nossa escala, né, pela hipótese inversa, onde o problema passa a ser como que você se incorpora num processo organizacional que é capaz de perceber coisas que você não é capaz individualmente, né? Então, é meio que inverte. E, nesse sentido, a gente acha que retorna também para o problema imanentemente político. Deixa de ser um problema de empréstimo de outros campos, que sempre envolve uma sedução, um empréstimo conceitual meio estranho, né? Então, coisa assim. Por isso que eu falei, Renata, que não é exatamente pedagógico, porque o importante nessa discussão não é você ter uma sensibilidade para educar o outro. O que está em jogo é que tipo de construção coletiva vira um aparato perceptivo para um tipo de experiência que não é a experiência humana, né? A experiência individual, que chega pelos seus ouvidos, olhos, sei lá, né? Nesse sentido, você poderia falar que é uma espécie de ideia epistemológica, né? Quais são as condições práticas para que você possa conhecer a realidade social, né? Então, eu iria mais por aí, por falar assim, fica ainda mais confuso ainda, né? Eu vi que o André fez uma pergunta aqui também, né? Mais uma pergunta do André. Daí, quem sabe, a gente pode fazer essa pergunta e encerrar. Acho que é a última que foi feita, né? Mas se alguém tiver mais alguma questão também queira colocar durante essa última fala, pode ir colocando. Boa tarde, pessoal. Pensando nessa relação entre duas mercadorias dentro da estrutura econômica, enquanto essa grande organização de produção das coisas, como navegar dessa escala para uma outra menor da organização, em que o desejo de produção ultrapasse essa relação entre as mercadorias e se realize por quem está nessa economia menor, realizando os produtos das atividades. Há como fazer isso fora da dimensão do trabalho abstrato? O desejo de produção ultrapasse essa relação. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Talvez o André pudesse comentar mais um pouquinho, porque eu acho que também é bom trazer isso à tona. A gente, assim, quando a gente deu o exemplo da Terra como um pontinho, a Terra como uma coisa que você pode modelar como uma esfera e uma Terra como uma espécie de esferoide irregular, você não precisa passar de uma coisa para outra. Vocês concordam que a Terra é tudo isso ao mesmo tempo? Né? E, assim, você ter relações com pessoas que têm nome e endereço,
ao mesmo tempo em que essas relações elas participam de um processo que não é visível só olhando o nome e endereço das pessoas, né? Esses múltiplos níveis, sei lá, e nem tudo é um nível, né? Tem certos níveis que tem consistência, outros que não tem. Em si é uma coisa muito louca de pensar. Por exemplo, você vai no Google Maps e você dá um zoom out. Vocês já perceberam que tem umas etapas que estão entre um nível e outro? Você percebe que você já não está mais vendo a sua rua, mas ainda não tem um nome para o que aquilo é, não é um bairro ainda. Aí depois que virou bairro, tem um período que você não sabe o que você está vendo até que você vê uma cidade. E rua, bairro, cidade, estado, esses são, digamos assim, níveis onde você consegue concatenar um espaço com outros espaços. Nos níveis intermediários, você não tem nome para conectar as coisas, né? Num certo sentido, acho que comunidade, instituições, economia, são coisas meio desse sentido. Não vale a pena pensar como coisas separadas, que você passa de uma para outra, né? E nem pensar como coisas que são contínuas, porque elas também são meio descontínuas em alguns sentidos. Mas eu não sei se eu entendi o que significa um desejo de produção, ultrapassar a relação entre mercadorias. Talvez você pudesse falar só um pouquinho. Boa tarde, gente. Era mais tentando ultrapassar essa relação das nossas produções das mercadorias mesmo, para talvez numa outra percepção do resultado do trabalho concreto, né, ver o que é isso que está sendo feito, né? O que são 12 horas construindo uma escola, o que são 8 horas construindo um prédio, recebendo uma marmita de um vizinho, não sei. Quais são essas relações do próprio trabalho e como que a gente faz essa mudança das escalas, que eu acho que eu não entendi muito bem. Eu entendi, eu entendo. Assim, acho que o que você falou agora me lembra uma outra coisa que eu acho que tem muito a ver, que é assim, normalmente a historinha que a gente fala sobre isso é nesses termos. O capitalismo, ele abstrai e ele torna tudo meio quantitativo, ele não quer saber da realidade concreta, ele só quer saber do dinheiro e abstração. Isso não poderia ser verdade, porque qualquer empresário que tem alguma atividade do setor produtivo passa o tempo todo preocupado com como espremer as pessoas, o tempo das pessoas de um jeito diferente. Se tem alguém que está preocupado com o concreto, é essa pessoa, né? Então, assim, tem um lado da narrativa que a gente conta para nós mesmos sobre isso, onde o abstrato e essa escala meio indiferente é ruim, e o bom é o concreto, é ver de perto, né? Eu não sei se essa é a melhor. Isso, inclusive, vai naquele ideal, naquela questão estetizante que o Itamar trouxe também, né? Porque é jogar o grande para o pequeno, de certa forma. Eu não sei se a melhor maneira da gente andar com essa discussão é nesses termos. O bom da questão da escala é que ela tira o problema do grande e do pequeno da discussão entre a parte e o todo. Porque diferentes escalas são todos diferentes, né? E para cada escala, o que é uma parte e o que é um todo muda, né? Na escala que vê só cidades, você tem partes de cidades, e a cidade é o todo, né? Ou então, cada cidade é uma parte, e a soma das cidades é o todo, né? Numa escala que está olhando rua, uma cidade é feita da malha das ruas, com nome, né? E o todo é a soma dos nomes das ruas. Então, você ganha uma plasticidade para pensar a relação entre parte e todo. E você não tem que ficar preso na ideia de uma coisa é o chão e o outro é o céu. Uma coisa é o pequeno e a outra é muito grande. Você pode pluralizar essa pergunta. Eu acho que a pergunta fica melhor quando a gente coloca nesses termos, né? Quais são os outros mecanismos de organização da produção, alocação de recurso e mapeamento da distribuição de recursos que fazem melhor do que achatar o trabalho pelo trabalho abstrato? Só que isso é uma das razões pelas quais eu acho que a gente nunca sai desse impasse, é porque normalmente o que a gente acha é que já que o dinheiro pensa o trabalho como trabalho abstrato, porque ele só conta o número de horas de trabalho e o esforço despendido no trabalho, então esquece a mediação e vamos voltar para o trabalho real, duro, o trabalhador ali sentado, não sei o quê.
O problema é que, primeiro, isso é uma falácia, porque só vê o trabalhador de perto sentado quem está sentado perto do trabalhador. De longe, falar do trabalhador e sua marmita é uma abstração também. Com a diferença de que o dinheiro conecta as coisas, e essa abstração não conecta nada com nada. Então, conseguir substituir um meio de organizar, através do dinheiro, a grande complexidade social, por outras formas de mediação, não precisa ser uma só, para começo de conversa, né? É uma maneira de reformular o problema de um jeito diferente. Eu acho que é mais nesse caminho pela lateral, assim, que a gente devia ir, porque enquanto a gente fica muito também seduzido pelo problema, tipo, contra o abstrato, a favor da concretude, às vezes tem, como disse o Hegel, né, tem uma coisa abstrata escondida atrás dessa concretude, né? Olhar uma pessoa comendo uma marmita na construção civil como um trabalhador que trabalhou 8 horas é selecionar um pedacinho muito pequeno do que aquela pessoa é também. Inclusive, hoje em dia, se você chega para mim e fala, você aí, trabalhador, eu só falo, mas você se ferrar, você não consegue organizar ninguém com ninguém, te dirigindo a elas dessa maneira abstrata. Às vezes, o laço vem por coisas do arco da velha, né? Então, nesse sentido também não é tão simples. Eu entendo, eu acho que a questão que você levantou é a questão que interessa a gente, no fundo, né? É a questão das mais ambiciosas. Mas eu acho que é muito difícil a gente formular esse problema de um jeito que a gente não fique preso nessa espécie de escolha impossível, né? Ou local ou global, ou o concreto bom ou o abstrato mal. Isso acho que não está ajudando a gente. Vamos então para a última pergunta, feita pelo Tiago Borges. Gabriel, de que maneira a Badiou está presente nesse seu percurso e nesse tratamento que você dá para a militância e para as organizações? Fiquei me lembrando do capítulo sobre niilismo no Manifesto pela Filosofia, em que ele tenta revelar uma virtude ontológica no capital, no sentido de desacralizar certos pressupostos, e faz uma espécie de denúncia de que a filosofia não deu conta ainda de abordar este ponto com muita propriedade. Então, assim, por mais que eu não consiga evitar, porque eu não sou bom o suficiente em nenhuma outra área, talvez a psicanálise, mas ainda assim é discutível, é claro que tem muito filosofês no que eu estou falando com vocês. Mas parte do que faz esse projeto ser interessante é que ele não é um projeto de filosofia. É claro que você pode usar a filosofia ajuda muito você a tirar uma série de preconceitos, a reposicionar as coisas. Mas a ideia é que ele é um projeto político. Ele é um projeto para que alguém que está organizado olhe o que está fazendo na organização de outro jeito, tenha mais nomes políticos para fazer o que está fazendo. Então, assim, eu estudo Badiou, gosto muito do Badiou, me ajuda muito, mas o primeiro que eu acho que o Badiou odiaria tudo isso que eu estou falando, porque não é nem um pouco a pira dele, né? E eu acho que a gente tem feito um uso, eu particularmente estou bastante envolvido nisso, dizem por aí, né, para ficar no sentido da fofoca, tem gente dizendo por aí que a gente tem tentado aproveitar uma virtude do projeto do Badiou para andar com essa pesquisa. Porque o projeto do Badiou, ele tem uma característica que eu, pelo menos, acho bastante proveitosa, que é que ele faz um esforço danado para encontrar um modo de falar das estruturas de uma situação e da subjetividade naquela situação com o mesmo recurso formal, ainda que ele preserve a diferença entre essas duas coisas. Então, ele não vai dizer que a estrutura é sempre nova e nem vai dizer que a novidade é uma outra coisa sem estrutura. Ele consegue manter, por aquele sistema maluco dele lá, um modo de abordar as coisas em que você consegue falar das estruturas de uma situação e da possibilidade de uma coisa nova, mantendo tudo com o mesmo enquadro conceitual. Isso é muito útil para nós. Vocês podem ver, tem muito a ver com aquilo que a gente falou, de como é que você encontra uma abordagem em que você consegue descrever o problema da economia e o problema da organização com os mesmos termos, ou com termos parecidos, ou com o mesmo enquadro conceitual. E a gente embarcou, em paralelo a essa discussão que eu estou falando com vocês, numa tentativa de recompor todo o enquadro conceitual do Capital, do Marx, usando a teoria formal que o Badiou usa, que é a teoria das categorias, e vendo se a coisa para em pé, porque se a coisa for formalizável com essa maquinaria, então ela vai ser compossível com uma teoria de processos que não têm fundamentação econômica ao mesmo tempo, de organizações que estão fundamentadas em outra coisa. Então, eu tenho interesse pra caramba em usar o Badiou nesse projeto, mas eu acho que é um interesse acessório.
Não acho que... Eu acho que, assim, uma das coisas que me entusiasma sobre isso que eu estou apresentando para vocês é justamente que isso não é uma exegese de nada em particular. Eu não sei nem de onde veio esse projeto direito. Ele não é exatamente, assim, desenvolvimento da hipótese de nenhum autor em particular. Então, assim, acho que tem correlações com autores que, inclusive, não se bicam entre si, né? O Badiou não discute com a Donna Haraway, com não sei quem, mas tudo isso tem sido interessante, tem sido útil para caralho, para aspectos diferentes do projeto e tal. Porque eu acho que a síntese não está sendo filosófica. A síntese está sendo esse problema aí que a gente partiu lá no começo, de as organizações se autonomizam, a gente não consegue mapear a complexidade do mundo que a gente vive e, ao mesmo tempo, a gente se vê confrontado o tempo todo com a obrigação de ter algo a dizer, né? De ter uma opinião sobre a política. Então, é mais esses problemas que dão a perspectiva sintética da coisa. Mas essa citação, Thiago, que você mencionou do manifesto, eu sempre achei muito boa essa ideia de a filosofia dificilmente teve a altura de pensar o capital, porque o capital implica essa espécie de dissolução de toda a ideia de que existe um vínculo natural ou predado, né? E que é muito difícil ter uma teoria dos vínculos onde eles são todos constitutivos, todos constituídos, e nenhum é constitutivo, né? Toda unidade é situada, nenhuma unidade é dada, né? Mas, por outro lado, eu acho que não é só o Badiou que conseguiu andar nesse caminho. Eu acho que tem várias teorias que tomam hipóteses diferentes, mas desenvolvem isso de uma maneira ou de outra. Eu acho que o mérito maior do Badiou hoje são coisas que são quase que a revelia dele, assim. Porque essa teoria dos conjuntos e a teoria mais recente que ele usa, essa teoria das categorias, são dois recursos matemáticos absolutamente naturais para discutir escala. Então, assim, e não para pensar em termos de... Não precisa ter um conceito predado, você consegue pôr a mão no formalismo e mexer nas coisas e ver uma série de propriedades inusitadas sobre o problema da composição entre parte e todo, o problema do que é uma coisa estar dentro da outra, né? Então, o que mais tem sido útil na filosofia dele não é o que eu acho que ele acha que é importante. Então, não sei, acho que ele não ia curtir muito, não. Bom, nós queríamos agradecer, então, a todos que se manifestaram no chat, que também falaram durante a comunicação. Queríamos agradecer especialmente o Gabriel Tupinambá, né, por ter aceito o convite, por trazer essa exposição para a gente. É um debate muito interessante, né, muito instigante. A gente espera que no futuro aí nós possamos, então, pessoalmente, né, numa futura palestra... Pô, ia ser massa. Pesquisa. Tudo der certo, né? Tudo vai dar certo. Também, se alguém for do Meet, de repente bate um insight, uma ideia, aí a gente está aceitando que a gente está também aqui perdidaço. Estou falando para vocês, como eu falei, é uma fofoca, como se fosse uma coisa mais bem acabada do que é. Eu estou exagerando. Na verdade, se vocês vierem nas nossas reuniões, é um bando de gente desesperada. Então, aceitamos ajuda. Fiquem à vontade. Perfeito, perfeito. Então, muito obrigado, Gabriel. Nós queríamos relembrar também que daqui a pouco, às 3h30, nós retomaremos as mesas de comunicação, né, que ocorrem simultaneamente. Vocês podem conferir a programação no site, que eu acabo de colocar aí no chat, e lá tem o link, né, de cada mesa e cada comunicação. Lembrando também que amanhã, a partir das 9 da manhã, retomamos as conferências, né, com uma conferência um pouco diferente, né, o lançamento do livro Filosofia por Ela que é organizado pelo professor Norman Madarazzi e pela nossa colega aqui do doutorado, Renata Floriano, que também participou aqui com as questões colocadas aí para o Gabriel. Então, muito obrigado a todos pela presença até o final aqui, né? Obrigado ao Gabriel novamente por essa exposição aí que... Foi um prazer, gente. Pensando um bom tempo ainda, e nos vemos daqui a pouco para as mesas de comunicações. Obrigado, Gabriel. Beijão, gente.